Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Eu quero aqui então responder algumas perguntas que membros da igreja, amigos, alunos perguntam para mim. Quais são os estudiosos brasileiros ou estrangeiros que eu leio ou que eu assisto, acompanho, assistindo os vídeos deles, porque muitos deles hoje estão postando vídeos periodicamente. E eu quero aqui citar alguns nomes de estudiosos da Bíblia é, que eu considero pessoas relevantes, mesmo às vezes eu não concordando ou discordando, mas servem como instrumento de análise. Porque não dá para a gente analisar somente o que os outros falam, a gente tem que ler textos e textos originais de preferência, né? Ou textos realmente reconhecidos como extraídos dos originais. Eu me refiro a teólogos, né, estudiosos. E muitas pessoas me pedem os nomes dos teólogos que eu estudo. E eu tenho falado que eu não tenho o bom hábito de estudar teólogos contemporâneos. Eu sempre gostei dos filósofos clássicos, né? Mas tem alguns contemporâneos que eu leio, mas não com muita frequência. Um dos teólogos assim que eu mais gosto de ler é Roberto dos Santos. Roberto dos Santos, ele é assembleiano. Eu acredito que a Assembleia de Deus ela está num déficit muito grande com formação de bons teólogos. Não que não exista, porque existe, mas nós não temos um bom arsenal é, de teólogos assembleianos, ainda não. Nós temos presbiterianos, batistas, metodistas, né? Mas assembleiano é mais difícil. Então, Roberto Santos, ele é realmente, não por ele ter sido meu professor, mas eu tive a honra de escrever, de revisar alguns livros dele. Então, eu conheço, de certa forma, eu conheço bastante a obra e toda a interpretação. Eu tenho acompanhado a interpretação dos textos sagrados através do Roberto Santos. Então eu aconselho vocês também a buscarem mais entendimento com Roberto Santos. Eu tenho um outro teólogo, e esse foi também meu professor de mestrado em teologia, Sandro Xavier, reverendo Sandro Xavier. É um professor renomado aqui em Brasília, em várias partes do Brasil ele é conhecido. Ele é um dos pesquisadores, né, da UNB, e também ele posta periodicamente textos muito importantes. Tanto ele é revisor, não sei se ele é agora ainda do Correio Brasiliense ou se ele está no Jornal de Brasília, mas ele sempre está entre os principais jornais aqui de Brasília. Né? Ele é tanto revisor porque ele é doutor em linguística e é doutor em teologia. E eu sempre tenho defendido a tese que um bom teólogo ele precisa ter um bom embasamento na linguística, senão ele se atrapalha em alguns assuntos que ele pensa que domina, e aí ele se depara com um linguista e ele vai perceber que lhe falta ainda, que tem essa lacuna na vida dele, nos estudos dele. Então, Sandro Xavier, hoje, é realmente um dos meus, vamos dizer assim, do meu porto seguro, quando eu quero buscar algum entendimento melhor. Ele lança no calendário litúrgico, tem um blog, calendário litúrgico, e ele também posta na rede social dele, no Facebook, é onde eu acompanho pela rede social, Facebook, Sandro Xavier. É, Tem alguns teólogos que eu costumo, quando eu faço pesquisas, quando eu faço algum tipo de pesquisa, temas bíblicos, eu sempre costumo digitar o nome desses estudiosos com o nome da pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Eu quero estudar sobre é, dízimo, por exemplo. Eu quero ter um embasamento melhor sobre a questão do dízimo. Então eu escrevo, por exemplo, o nome do teólogo e a palavra dízimo. E lá eu vejo qual é a interpretação dele. Para quê? Para eu me basear com o que ele diz? Não. Mas para eu fazer toda uma análise
de acordo com os textos bíblicos, de acordo com os textos dos grandes estudiosos. Então eu faço assim. Esses são os nomes que eu costumo ouvir. Caio Fábio, eu coloco lá, Caio Fábio, dízimo. Pronto, eu vou ouvir qual é a interpretação de Caio Fábio sobre o dízimo. Eu pego lá Mário Persona. Tem muita coisa no Mário Persona que eu não concordo. Mas eu não posso negar que ele é um homem intelectual e estudioso, né? Algumas interpretações dele realmente me deixam assim um pouco. Por exemplo, ele é um pré-tribulacionista e ele fala num vídeo dele que ele já foi pós-tribulacionista, mas fazendo uma análise melhor, chegou à conclusão que tem que ser pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Isso aí realmente ele fere alguns versículos bíblicos, ele atropela. Por exemplo, Mateus 24:15 em diante, até o versículo 32, ele atropela tudo isso. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 5, ele atropela também. E tantos outros. Apocalipse, não vou aqui agora confrontar o homem tão estudioso quanto ele, mas não concordo. Mas me serve como base de análise. Sim, porque ele também fala muitas coisas que eu também concordo. Tem também Augusto Nicodemos, que hoje provavelmente, né, ele é o maior teólogo contemporâneo aqui. No Brasil, ele é o maior teólogo. E eu levo muito em consideração o que esse homem fala. Também não é 100%, não acredito em tudo, não interpreto os textos bíblicos 100% como ele interpreta, mas não dá para negar que ele hoje é um dos maiores teólogos contemporâneos. E eu gosto muito de ouvir Irmão Luiz. Ele tem um canal chamado Reino Eterno. É um jovem. Ele tem um embasamento muito bom. Argumentações muito firmes, eu gosto muito, principalmente na área escatológica. É uma área que ele trabalha muito, né, no canal dele. E por sinal, ele tem um embasamento muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu sempre coloco lá. Eu quero entender melhor sobre um determinado tema, eu coloco dízimo, por exemplo, e vejo o que o irmão Luiz, lá no canal Reino Eterno, ele fala sobre isso. Tem também esse Matheus Andona. Matheus Andona, no meu entender, hoje ele é o maior nome para se tratar, para se estudar a Bíblia numa visão cristológica. Ele é um rabino messiânico, mas ele tem um embasamento muito especial. Eu, sinceramente, hoje é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir, analisar textos que ele menciona, fazer toda uma interpretação de tudo aquilo que ele fala. Eu considero hoje sim, dos melhores vídeos para assistir no YouTube, né, nas redes sociais, é Matheus Andona Ensinando de Sião. Ele tem um canal chamado Ensinando de Sião. Realmente é algo assim extraordinário, algo de muito orgulho. Falando em orgulho, nós temos aqui Dr. Rodrigo Silva. Seguramente ele é um dos maiores arqueólogos da atualidade, não só do Brasil, do mundo. E ele é um arqueólogo, né, bíblico, e eu levo muito em consideração o que esse homem fala. Tenho alguns vamos dizer assim, não sou 100% tudo que ele fala por ele acreditar em algumas doutrinas adventistas que às vezes a gente não entende como que é essa interpretação deles. Não estou aqui querendo bater de frente com uma das pessoas que eu mais admiro, que é ele, né, Rodrigo Silva. Mas assim, quando eles mencionam sobre a líder deles, fundadora da religião deles, eu vejo alguns exageros, não é? Mas enfim, respeito. Pois bem, Leandro Quadros também é a mesma coisa. É um homem que eu sempre coloco. Eu quero fazer alguma análise para ver o que os outros grandes estudiosos pensam sobre determinado tema. Eu coloco lá Leandro Quadros, dízimo. Vou ver o que ele fala sobre o dízimo.
Então, eu acredito que é muito importante. Mas eu deixo bem claro, não adianta somente ficar ouvindo esses homens. Nós temos que ler os textos para a gente fazer uma análise hermenêutica, né, bem feita sobre isso. Né? Uma análise, uma hermenêutica bem, uma interpretação muito fidedigna mesmo. A todo uma hermenêutica mesmo. Pois bem, tem outros nomes, o irmão Rubens do canal Verdade Oculta, ele tem alguns pontos muito interessantes também para a gente estudar, né? É, e por aí vai. Esses nomes eu entendo que são bons nomes para a gente estar analisando, né? Talvez você deve perguntar, você é pastor assembleiano e citou mais só outros nomes que não são assembleianos, a não ser o Roberto Santos, Dr. Roberto Santos. Bom, eu gosto de alguns pregadores. No meu passado, no início da minha caminhada, lá no início dos anos 90, eu tinha uma admiração muito grande pelas pregações do Takayama. Takayama, no início, quando ele era missionário, realmente ele fazia uma diferença muito grande no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Né? Ele está com outras missões agora e essa área está em aberto. Eu gosto muito de Samuel Mariano, né, para ouvir pregações. Ele não é um teólogo estudioso, né, ele tem uma outra missão, né, mas eu gosto muito de ouvir Samuel Mariano, eu gosto de ouvir Camila Barros. Né, e quando eu estou muito triste, eu gosto de ouvir aquele pastor, né, do... Ai, meu Deus, deu um branco agora, né? Que fala muito de casamento, né? Meu Deus, deu um branco agora. Cláudio Duarte. Muito bom ouvir aquele homem. Né? Então é isso. Mas eu entendo que hoje, para falar de cristologia, eu digo uma coisa para você. Ou apologética, né? Que está dentro, né? A cristologia, hoje, é necessário ouvir Mateus Andona. Ouvir Mateus Andona. Mateus Andona, Roberto Santos, Sandro Xavier, esses nomes vale a pena, tá? Você não perde tempo, você ganha tempo e você ganha riqueza no conhecimento. Lendo ou ouvindo esses homens. Mateus Andona, Roberto Santos e Sandro Xavier. Ok? Grande abraço, fique com Deus. Espero contribuir de alguma forma com essas minhas sugestões. Um grande abraço.